Meus irmãos, é uma grata satisfação estar aqui com vocês nessa escola de verão, que, segundo alguns me disseram, está com um pouco de sabor de inverno, mas fica um verão meio assim, gaúcho, tá certo? E nosso tema hoje ficou com o título da sabedoria como caminho para a libertação. Existe na tradição oriental uma preocupação de libertar-se do sofrimento, não uma filosofia diletante ou de mera erudição, pelo que eu vou me esforçar por restringir palavras sânscritas. A minha esposa é a primeira a dizer, quando eu começo a falar muito sânscrito, ela já se desinteressa. Então, vou tentar me conter, não é? Me perdoem se de vez em quando, por hábito, eu deslizar. Mas a intenção, então, da filosofia do yoga é libertar o homem do sofrimento, ou como foi dito anteriormente, pela união com Deus. Existe uma discussão que talvez não venha ao caso, por ser mais erudita, sobre a palavra yoga, mas basicamente vem do sânscrito yud, quer dizer unir, yoga quer dizer união, tá? E a interpretação do Vedanta, que é uma das escolas, que também, como foi dito antes, é a mais ligada ao yoga do conhecimento, chamado Jnana Yoga, que é o nosso tema esta manhã, está preocupado em libertar o homem do sofrimento através de um processo mais mental ou do conhecimento. Talvez devêssemos introduzir aquilo que eu acho que todos aqui já sabem, que o Hatha Yoga é mais físico, o Raja Yoga é mais da meditação, e depois alguns classificam que existem 3 modalidades mais internas, que são o Raja Yoga, o Buddha Yoga e o Jnana Yoga. Então vamos traduzir, não é? O yoga real, que é mais da meditação e abrange, de certa forma, todos os outros. Alguns autores consideram que por isso ele é real, porque de alguma forma ele é mais abrangente. Tem discussões que não acabam sobre cada um desses itens. Logo depois vem o Buddha Yoga, às vezes associado também ao Karma Yoga, que é a intuição ligada ao outro, a questão de aprender a agir de forma desinteressada, liberando então o ego psicológico dos seus apegos. O Jnana Yoga, que é o caminho mais chamado do conhecimento, e daí o nosso título de hoje. O Hatha Yoga, que dá mais ênfase no físico. O Laya Yoga, que está preocupado com o som dos chakras, e algumas técnicas de meditação lembram muito o Tantra. Também o Bhakti Yoga, que é o da devoção, ele lembra todo o misticismo, é mais comum talvez na sua correlação com o Ocidente, e o Mantra Yoga, que é especificamente do som, para levar a uma transcendência. Todos eles buscam essa união com Deus, ou com Ishvara, o nome que se queira dar à divindade, partindo do pressuposto que o ser humano perdeu, de alguma forma, essa conexão. Isso é chamado, na tradição do yoga, que em Patanjali, que é classicamente considerado o fundador, existe uma discussão sobre datas, mas vamos pôr aí, pelo menos no século III a.C., alguma coisa entre 2600 e 2200 a.C., aí os teóricos variam, já vi também 2700, já vi gente botando para depois de Cristo e não antes de Cristo. Então, eu acho que para nós essas discussões acadêmicas são de menor importância. É uma tradição ou ciência milenar, porque tem um método para alcançar essa união e
esse método foi testado por independentes praticantes, nós chamamos yogis. Então se supõe que houve uma repetição e uma verificação independente. Até que ponto isso pode ser comparado com a ciência moderna ocidental? Eu também não vou forçar argumento nesse sentido, mas o título que o Dr. Taimni deu de A Ciência do Yoga, que é um livro que eu gostaria de recomendar, embora talvez não seja o mais introdutório sobre o tema, me permitam aqui sugerir que antes dele talvez venha o Preparação para o Yoga. Como o nome já diz, ele é uma introdução ao que eu mostrei antes. Embora na nossa escola de verão nós estejamos centrando o argumento no que veio antes da ciência do yoga, porque é demonstrável que o Dr. Taimni se baseou, inclusive, numa subseção que se chama o Yoga como Ciência, na introdução ao Yoga de Annie Besant. Este, sim, já foram citadas algumas passagens. A preocupação com o yoga, eu vou repetir, é transcender o sofrimento. É uma filosofia prática. Não que ela não tenha teoria, mas ela se preocupa com um método que leve à libertação, e aquelas 7 modalidades são para aceitar pessoas de diferentes temperamentos, para que ninguém seja excluído. O que é mais mental, filosófico, toma então o Jnana Yoga, que é o nosso tema hoje. O que é mais volitivo, ou usa mais a disciplina e a vontade, pega o Raja Yoga. O que talvez tenha uma versão mais social, de dedicação a uma causa, vamos dizer que pegue o Karma Yoga, e assim por diante. O Hatha Yoga começa mais pelo físico, como acho que você sabe. Infelizmente, no Ocidente, se comercializou um pouco essas práticas, e aí é mais fácil vender aquilo que dá resultado físico imediato. Então tem gente que pensa que yoga é só uma espécie de ginástica. Este erro eu gostaria que nós não cometêssemos. Se é que eu me fiz claro até agora, a palavra yoga se refere à busca de uma união ou do ser com a sua essência, ou do ego com a sua essência superior, ou do ente com Deus, ou, enfim, inúmeras interpretações são dadas nesse sentido. A minha questão, me perdoem se eu às vezes me torno repetitivo, mas ela me toca muito o coração. O Yoga Sutra tem 196 sutras ou linhas, se vocês quiserem traduzir de uma forma sumária, mas tem um deles que me preocupa em particular, que é o Sutra 2.5. E sobre este eu gostaria de me dedicar, porque ele é considerado, ou tenta descrever, a causa do sofrimento. E eu acredito, e qualquer médico deverá dizer para vocês a mesma coisa, que dependendo de um bom diagnóstico, é que nós teremos melhores chances para a cura. Então, nós temos que compreender qual é a causa do mal, do sofrimento, para que, entendo eu, tenhamos maior facilidade nesse caminho que foi chamado soteriológico, não é? De salvação do sofrimento ou de libertação, como é mais próprio da tradição do Oriente. Moksha é a palavra usada. Ou Kaivalya dentro da tradição do Yoga Sutra de Patanjali. Certo? Patanjali não se pretende o criador do yoga, ele se apresenta como uma espécie de compilador. Então, a tradição do yoga é anterior a ele, mas a partir dele, pelo menos, nós temos uma referência histórica ou escrita. Então, este Sutra 2.5 mereceria, talvez, a nossa atenção. Vou usar a versão traduzida, avidya. Avidya é um termo que é geralmente traduzido por ignorância. Mas eu vou acrescentar, nesse caso, um adjetivo
porque é uma ignorância espiritual, não é uma ignorância qualquer, não é um problema de falta de estudo, analfabetismo, embora essas questões mereçam também nossa atenção, porque senão a pessoa fica com dificuldade de ter acesso a essa literatura, mas não é esse o nosso objetivo, e nem é suficiente conhecer de cor o livro para se iluminar, certo? Senão a pessoa lia a Bíblia, se tornava um Cristo, lia o Dhammapada, já era um Buda. Não é tão simples assim. Mas, então, essa ignorância espiritual é definida por Patanjali como sendo a causa de todas as misérias da vida. É o primeiro dos kleshas ou aflições. Então, para mim, isso é de extrema importância. Na versão do Vedanta, é considerado Maya, ou às vezes chamam de Maya, a ilusão, como sendo a causa do processo pelo qual nós perdemos a nossa liberdade natural e ficamos inseridos no sofrimento, até na forma que nós chamamos aqui encarnado ou carnal. Então, como é que um ser de luz, de repente, fica preso à matéria, ou para usar o termo Purusha e Prakriti, mas a ideia de que há uma ilusão é tipicamente vedantina, eu vou dar a versão, talvez clássica, de que Shankara fala de uma pessoa que via uma corda como se fosse uma serpente, no lusco-fusco, no crepúsculo. E não sei se vocês já viram, outro dia saiu no jornal uma versão que eu chamaria Tupiniquim, uma senhora lá de Minas Gerais, não me lembro exatamente qual cidade, graças a Deus, chamou os bombeiros porque tinha visto uma cobra coral na sua garagem. Então veio toda a parafernália, os bombeiros com todas as roupas adequadas e aquela espécie de laço para pegar uma cobra coral, chegaram lá e era uma linguiça. A linguiça tinha caído, não sei de que, estava lá secando, ou como é que se chama esse processo de cura lá da linguiça, e de repente alguma coisa deve ter derrubado a linguiça, e no lusco-fusco, numa falta de distinção, numa ilusão cognitiva, de repente... Desconcentra, gente. Bom, mas o que eu posso fazer? O Shankara, não sei se vai me perdoar, mas aconteceu, eu tenho a notícia guardada no meu computador, né? Senão eu passaria até por mentiroso. Então eu quero dizer a vocês que a ilusão mais intensa não é aquela de uma miragem que vê algo que simplesmente não existe. A ilusão mais intensa é aquela que interpreta mal uma coisa que existe. Eu queria que vocês fixassem o pensamento nisto. O que eu gosto mais na literatura dos sutras é que ele dá uma frase para a gente pensar. Não é um livro, não é um tomo, não é uma enciclopédia, né? Mas é uma reflexão. Então, o sutra é rápido de ler. Avidya é tomar o não eterno, impuro, mal e não atman como sendo o eterno, puro, bem e atman, respectivamente. Também para nós, no Ocidente, hoje em dia, ficar explorando esse respectivo é meio complicado. Então, eu vou fazer uma leitura mais livre. A ignorância espiritual é tomar o não eterno como sendo eterno, o impuro como sendo puro, o mal como sendo bem e o não espírito como sendo o espírito. Ficou mais claro? Então eu vou tentar desenvolver como se fossem 4 estágios de ilusão, embora a escola do yoga seja anterior ao do Advaita Vedanta, mas a tradição fala que Govindapada, que seria outro nome de Patanjali, teria sido o mestre de Shankara.
Porém, como eles viveram em séculos diferentes, há inúmeras interpretações, seria uma alegoria, outros dizem que foi no plano astral que ele instruiu ou se materializou. Não vou entrar no aspecto que pode ser até mitológico dessa lenda, mas isto sim me interessa aprofundar o Sutra. Então, me encanta ver, como também dizia Blavatsky na chave para a teosofia, que no século XXI seria mais fácil falar desse assunto do que na época dela. E, de fato, depois de Einstein mostrar a mútua conversibilidade da energia e da matéria na sua famosa equação, né, fica fácil dizer que o universo é um oceano de luz, por analogia, um oceano de energia, com diferentes graus de condensação, como também um oceano d'água, propriamente dito, poderá ter cubos de gelo, até montanhas, que são os icebergs, continuam sendo água, mas se solidificou, pelo menos temporariamente, àquela forma, e retornará à forma líquida a seu tempo. Então, nós podemos ser vistos, se analisarmos do ponto de vista do corpo físico, como se fôssemos cubos de gelo flutuando, ou esferas, ou cilindros. Aí eu deixo a geometria para você, tá? Que gradualmente vão se dissolver na água de novo. Vocês têm alguma dúvida de que os nossos elementos retornarão às fontes primordiais a seu tempo? Não. Então, essa certeza nós já temos. Tá? Então, a ideia de que, na verdade, nós somos uma estrela ou um pingo de luz que se prendeu em Prakriti ou na matéria, ou, numa linguagem talvez mais brasileira, se encarnou, tá? É um mistério e é considerado uma questão última que só pode ser resolvida a pleno na iluminação. Por isso é chamado um ati prashna, questão última. Nós não podemos querer resolver ela apenas intelectualmente. Exige uma experiência de sair do corpo, é o êxtase, é o samadhi, foi já mencionado. Não vamos nos deter muito nisso, porque fica mais abstrato. Eu gostaria de imaginar, por analogia, que somos uma estrelinha de luz que, de alguma forma, foi se velando em corpos cada vez mais densos, até chegar ao corpo físico. Por isso tem um lindo livro de Ginanjadasa chamado Sete Véus sobre a Consciência, que tinha um tempo que no Rio de Janeiro era quase distribuído de graça, tinha uma grande quantidade de impressões, e comparava com uma mão, depois botava uma luva mais grossa, no fim era uma luva de boxe que nem se distinguia quase a mão. Então eu gostaria de usar essa analogia para dizer que a estrelinha de luz foi sendo envolvida gradualmente em camadas cada vez mais densas. Se me permitirem citar o que Blavatsky diz na Doutrina Secreta sobre isso, talvez introduza a vocês como, de alguma maneira, ela antecipa Einstein, porque a obra em questão foi publicada em 1888, quando Einstein tinha, se eu não me engano, uns 12 anos de idade. Com certeza, a teoria dele não estava ainda promulgada, né? Ou declarada, publicada, ou o que seja. Então, ela diz, no volume 2º, um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Nós tivemos aqui uma brilhante introdução
ao pensamento de Platão, desde as ideias e como o demiurgo vai fazendo uma cristalização ou um processo de condensação progressiva. Essencialmente, como foi bem dito, teosofia neoplatonismo, tá? Pelo menos na versão dita ocidental. O que nós estamos lembrando é que um primeiro momento é não confundir o transitório com o eterno. Então, o primeiro grau de confusão, de ilusão cognitiva ou de interpretação errônea, que é a causa, ou pode ser a própria definição da ignorância espiritual, é quando nós não percebemos que as coisas são transitórias. Nisso eu acho muito parecido com Heráclito e com Buda. A palavra sânscrita anicca se refere a essa questão da impermanência, que é o termo geralmente usado para traduzi-la no budismo, mas são temas correlatos à ideia de que algumas coisas não duram. E como eu ouvi há pouco, como certeza absoluta, que esse corpo não duraria para sempre, então já temos um exemplo, não precisamos procurar outro. Este corpo envelhece a cada dia. E quando a gente apresenta a carteira de identidade, em geral, pelo menos não sei se é só comigo, mas pergunto, se vocês já ouviram a seguinte pergunta: mas esse é o senhor? Então, a carteira de identidade não está mais identificando. O que salva, às vezes, é o dedão. E a gente não quer entrar naquela fila e toda aquela história de fazer o documento de novo. E o documento vai ficando. O meu já está com umas rebarbas, eles já olham assim, já está com fome de um lado. Então, abriu. Então, já começam a achar que aquilo não é mais tão confiável. Mas o corpo físico também vai se decompor no seu devido momento. Então, se nós não percebemos a coisa como ela é, nós estamos iludidos. E houve uma ilusão cognitiva. E se a minha vida gira em torno ou do implante, ou do botox, ou disso, ou daquilo, etc., não que eu tenha algo contra a beleza, muito antes pelo contrário, mas é a compreensão de que aquilo não vai durar muito. E o exemplo que eu costumo dar é, vocês talvez tenham visto a minha filha ali fora, eu assisti ela pequenininha, não sabia ainda cortar as unhas direito da mão, ela ficava assistindo TV com a mão assim de princesa, e a mãe ia lá, clique, 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 cortando as unhas. Daqui a pouco, me machucou. Então aí nós saímos de uma área da unha que é insensível e entramos numa área que nós chamamos o eu. A definição de Patanjali é um pouquinho mais complicada. Ele diz assim, asmita, que é no fim o eu, ou a egoidade. Asmi quer dizer eu sou, tá, se refere a alguma coisa, né? É a identificação ou mistura, por assim dizer, do poder da consciência ou purusha com o poder da cognição ou buddhi. Vamos traduzir isso. O ser se confunde com os sentidos pelos quais ele interage com o mundo. E isso, no fim, é o corpo. Isso é instrumentalidade. Então, a asmita, geralmente traduzido como egoidade ou identificação, é considerado um subproduto ou um derivado da ignorância. Taimni chega a insistir que é necessário que a ignorância venha antes para que depois ocorra a identificação, mas que, na verdade, isso é filosófico, na verdade, eles ocorrem simultaneamente. No momento que eu esqueço que eu sou uma estrela de luz, nesse mesmo momento eu me identifiquei com o corpo físico. Por exemplo, pode ser com o emocional, pode ser com o mental. Nós temos identificações com coisas mais complicadas. Uma pessoa pintou um quadro. Aí vem alguém, chega lá, nem sabe quem é o autor e critica o quadro. O que acontece? Se o autor ouvir,
grande risco há dele se sentir ofendido. A pessoa não disse aquilo com a intenção de ofender, eu suponho. Ou pelo menos não necessariamente. Mas se nós estamos identificados com a nossa obra, vocês mexem na obra da pessoa, a pessoa se sente ofendida. Exagerei? Então, quando eu digo que ao cortar a unha e atingir os órgãos sensoriais, o sentido de eu desperta, ai, me machucou, sentiu na carne, aí nós saímos de um nível chamado teórico e entramos numa coisa que, com certeza, é a mais prática de todas, que são os sentidos e as sensações. Então, a estrela de luz agora está identificada com uma sensação na ponta da unha e eu sou impressionado com a paciência lá do cabeleireiro que eu frequento lá para cortar o que sobrou. Outros dizem que é até um desperdício, mas eu outro dia questionei se era um salão bissexual, deu uma confusão, porque na verdade eles me explicaram que era unissex, mas eu digo, mas não atende os dois sexos, então é bissexual. Aí deu uma confusão. Não vou entrar nesse assunto. O termo está mal empregado. O unissex era para ser um só. Eu não entendo essas coisas da língua portuguesa. O que deu confusão, deu. Mas aí eu fechei o assunto. Então, só tem assim uma estante do meu lado de shampoos e coisas assim, que é vazada, e o lado feminino da equação está do lado de lá. E ele faz que nem o Mequinho, ele atende aos dois, ele joga as duas partidas ao mesmo tempo. Corta um pouco do cabelo aqui, que aqui é pouco mesmo, e aí ele vai lá e eu vejo aquelas senhoras com umas coisas metálicas na cabeça, uns papéis de alumínio, isso e aquilo. É uma árvore de Natal tão complicada. E eu escuto uma discussão assim do outro lado, não porque o senhor não pintou a raiz com o mesmo tom, porque o cara é um Van Gogh. Ele tem que acertar o mesmo tom e sobretom, não sei quantas misturas ele tem que fazer, uma prancheta ali e tal. E as reclamações são intensas, exigem muito dele. E de repente, então, eu vejo uma outra funcionária com uma vassoura, e qual não é a minha surpresa, que aquilo que era tão importante, uma obra-prima tão extraordinária, está indo para o lixo. Como é que vocês explicam para mim, porque eu tenho essa limitação de percepção, se a coisa fosse intrinsecamente valiosa para merecer uma tarde inteira, é uma obra de arte, como é que daqui a pouco vai tudo para o lixo? Aliás, ele me confessou que tinha uma única senhora que levava um saquinho para guardar os fios. Eu disse, ela justificou, sim, ela tem medo que façam alguns trabalhos com o cabelo dela. Era a única que levava o fio para casa. As outras deixam aquele mar de cabelo sendo levado pela faxineira. E também a história das unhas, que tem a tal da francesinha com a florzinha, não sei, mas que é uma complicação. Aí daqui a pouco corta tudo, vem a mulher, lixo, vai tudo. Ou alguém está levando para casa fazer coleção de unha. Então, eu estou aqui fazendo uma reflexão, porque é muito importante o cabelo enquanto ele está preso na cabeça. Depois que ele se libertou, atingiu moksha, ele deixa de ser importante, aí vai para o lixo. Então, é só um problema de aparência, que nós damos um valor extraordinário. Mas se nós pararmos para pensar, em breve não é só o cabelo e as unhas, vai todo o corpo para o lixo. Ou, na verdade, vamos botar um pijama de madeira, como chamam. E aí vão engavetar não sei aonde, ou se for mais ecológico, quem sabe já crema de uma vez. Mas também é lixo. Exagerei? Não. Vai retornar os elementos primordiais. Então,
eu gostaria de aprofundar essa reflexão, porque se eu não for capaz de compreender a diferença entre o que dura e o que não dura, eu não consigo me libertar da grande ilusão, que é a causa do sofrimento. Então, o início da nossa reflexão, no chamado yoga do conhecimento, está relacionado no Vedanta a distinguir o que é ilusão e o que é realidade. Asat e Sat. E aí, para não dizer que a palestra não é minha, Não é mesmo. não é, né? É do Krishnamurti. Aos pés do mestre é o nosso mingauzinho teosófico. E eu vou ler só o primeiro parágrafo, porque eu tenho uma fascinação por esse parágrafo. Ele começa o livro e diz assim: a primeira dessas qualificações é o discernimento, capacidade de distinguir, no caso aqui, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, leia-se o que é eterno e o que é transitório, ou o que dura e o que não dura, são sinônimos aqui aplicados, que conduz o homem a entrar na senda. Então, no Vedanta, isso aqui é uma introdução à filosofia do Vedanta. Essa é a primeira qualificação. E eu recebi outro dia a seguinte pergunta numa palestra: como que, se o Vedanta fala que tudo é um, as pessoas começam usando o discernimento, separando as coisas? É uma boa pergunta. Criei um problema para mim mesmo. Mas é porque enquanto nós estamos com o Samyoga, que é uma ligação artificial com o corpo, nós não estamos no verdadeiro yoga, que é a ligação real com o eu superior ou com o Ishvara. Então, a pseudo-união que vem da identificação com o corpo exige um discernimento das questões corporais para que nós possamos encontrar o verdadeiro ser, que é uno. Pode parecer paradoxal e, de fato, é como tudo que rege o mundo manifestado. Porque o mundo manifestado é dual. E isso diz a doutrina secreta. A primeira característica da manifestação é a dualidade. Porém, nós queremos voltar à unidade perdida, ao paraíso perdido, ou o nome que queiram dar, voltar ao uno. Ou, para citar Orígenes, que nós temos, somos anjos caídos com saudades de Deus. As nossas asas se atrofiaram, mas há um anseio interior, como diz Blavatsky, meditação é um anseio interior pelo infinito, ou do homem interior pelo infinito. Nós não conseguimos nos contentar ou nos satisfazer, como parece que os animais conseguem, apenas com a satisfação dos sentidos. E eu costumo dizer que é difícil explicar para o cachorro do Elvis Presley por que o dono se matou se a geladeira estava cheia. A minha esposa, com razão, diz que meu exemplo está demodé, citando Elvis Presley. Não. Mas vamos pegar a Amy Winehouse, a Whitney Houston, ou quem sabe o Michael Jackson, todas as pessoas que de alguma forma com um meio químico aceleraram a sua morte, apesar de já terem conquistado tudo que o mundo podia oferecer. Então, o que faltava para essas pessoas serem felizes? Porque, em geral, nós achamos que nos falta isso, nos falta o dia que eu conseguir tal coisa, aí eu serei feliz. Aí a gente chega lá, aí está faltando outra coisa, e nunca, né? Sempre nós vamos correr atrás da cenoura, a história do cavalo que corria atrás da cenoura, que, por sua vez, era projetada por um caniço. Então, ele corria atrás, mas o caniço amarrado no seu próprio lombo não permitia jamais que ele alcançasse o que ele mesmo projetava. É o que os orientais chamam de vikshepa, ou mecanismo de projeção da mente. Então, enquanto a mente projetar a felicidade externa, jamais conseguirá alcançá-la. E, além do mais, ela não dura, pelo que nós já vimos, porque se o próprio corpo que vai gozar dessa suposta experiência morre, então nenhuma experiência externa poderá durar muito. Assim prossegue Krishnamurti dizendo:
É isto, mas é também muito mais. E deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo dia até o fim. Entras na senda porque aprendeste que somente nela se pode encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder, porém estes bens são, quando muito, para uma vida somente e, portanto, irreais. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Isso é o samadhi, isso é a experiência direta de um nível de realidade superior em que todas as questões que o mundo pode oferecer ficam insatisfatórias. Eu faço uma comparação, talvez muito pueril e limitada, do adolescente que dá o primeiro beijo, se apaixonou, e aí não é que ele não tenha mais a bola ou a boneca para brincar, mas de alguma forma a boneca vai para a prateleira, a bola é meio esquecida, porque se experimentou algo que parece maior. Exagerei no meu exemplo? Então, a gente pode hoje comprar, sei lá quantas bolas ou bonecas, mas eu tenho uma foto quando eu tinha 9 anos de idade, ganhei minha primeira bola de couro oficial, número 5, de aniversário. Parecia que eu era dono do mundo. Eu seguro aquela bola com um sorriso. Hoje eu poderia comprar bolas até melhores e encher o apartamento até o teto, mas não vai produzir o efeito. Pergunto, era intrínseco da bola aquela felicidade? Era intrínseco da unha ou do cabelo aquele valor? Ou o valor é projetado? O valor é sobreposto? Então, essa sobreposição de uma realidade imaginária e ilusória sobre um objeto real, que pode ser a corda ou a linguiça, vocês podem escolher as duas versões, a oriental ou a tupiniquim, mas ela é mais intensa do que uma mera miragem. Porque existe um corpo lá, tudo bem, só que ele não é o que parece ser. E ele vai acabar na sepultura. Se fosse uma coisa que simplesmente não existisse, e eu tivesse aqui num 3D virtual, seria mais fácil entender o sentido de Maya e todos os conceitos da filosofia oriental. Mas parece que não é dessa forma que essa filosofia se desenvolve. Ela não está negando a existência de Prakriti ou a matéria, está querendo dizer que aquilo sofre evoluções ou transformações parinamavada. Então, o processo da evolução dos elementos primordiais aí da tradição do Samkhya, que é a mais velha das escolas, na qual o yoga se baseia, ou pelo menos empresta os termos, é considerado, então, o yoga uma filosofia dualista, porque trabalha com a dicotomia de Purusha e Prakriti, de espírito e matéria. E o Vedanta é considerado, principalmente o Advaita Vedanta, monista, porque considera que existe só uma luz, um oceano de luz, se eu puder fazer analogia, e, no entanto, tudo que aparece aqui é Maya ou ilusão. Aí os caras dizem, mas que Maya é esse, que ilusão? E quando, como dizia o Juan Vinhas, acho que nós estávamos numa estrada, a Isa estava dirigindo e queria ultrapassar um carro. E era, na verdade, um caminhão lá na direção do Instituto e levantava uma poeira tremenda. E numa certa altura, entre entrar e sair, se a memória não me falha, veio um caminhão no outro sentido. E aí ele disse, bom, és Maya, pero és duro. Então, se a gente tivesse colidido de frente, eu não estava aqui, provavelmente, para contar a história. Então, eu quero dizer que não é no sentido de que a coisa não existe. É no sentido de que nós não estamos vendo a coisa como ela é. Nós estamos com uma ilusão cognitiva ou dando valor errôneo. Então, este é o conceito de ignorância espiritual, sem o qual nós não vamos conseguir identificar a natureza da doença e suponho que então a cura vai ficar remota.
Num segundo momento, ele compara o impuro com o puro, quer dizer, a palavra pureza está só associada por antítese à ideia de algo que não é misturado. Mas eu gosto da expressão da doutora Mary Anderson, que foi nossa secretária internacional, quando ela dizia que se eu colocar terra num tapete na sala, no caso, eu provavelmente já teria até sido assim, elevado a planos superiores. Porque se a minha esposa enxergar eu jogando terra no tapete que veio lá da Índia e não sei o quê, e foi presente de casamento do tio, eu sou um homem morto. Eu tenho noção de perigo. Mas se sair uma notícia estranha no jornal lá de Brasília, vocês já sabem o motivo, na Asa Sul e tal, acidente doméstico, não, provavelmente não seria acidental. Então, neste sentido, a mesma terra colocada no jardim, ela que é paisagista vai me aplaudir, vai dizer, uma vez tu fizeste algo útil e tal, botaste a terra no lugar certo. Porque no jardim ela cumpre sua função, tem um sentido de função, de dharma, de missão. Enquanto que no lugar errado ela é um obstáculo, é uma impureza. Então vejam bem, isso é bem diferente do conceito de pecado medieval no cristianismo, que a matéria é em si mesmo uma coisa pecaminosa. Mas o conceito de que cada coisa tem um lugar para cumprir uma função. Não sei se me faço claro. Nós estamos em dias em que as funções das coisas não estão muito claras. Outro dia, enfim, eu não vou nem entrar no detalhe, mas me parece que a sexualidade tinha uma função um certo dia para a procriação. E nós esquecemos a funcionalidade e vemos a natureza segundo ela nos interessa ou nos agrada. E a partir daí, nós criamos uma certa impureza do ponto de vista espiritual, porque há o risco de nós desviarmos a função. Para nossa reflexão. Então, o Patanjali começa dizendo que há coisas que duram e coisas que não duram. E daqui a pouco, se eu tomar uma pela outra, eu estou no reino de uma ilusão cognitiva. E isso vai produzir sofrimento, porque eu vou esperar dali uma duração que não virá. E quando eu envelhecer, ou quando a função sexual declinar, porque um dos conceitos que me chama a atenção na psicologia contemporânea é de que se uma criança conviveu com seus avós, ela é mais estável. E por quê? Porque ela viu, de repente, o vovô com a bengala, o vovô com o andador, ou com a cadeira de rodas. Então ela tem uma perspectiva de vida. Eu fui criado praticamente num asilo, porque o meu pai, é verdade, o meu pai ia trabalhar. Então, adiós muchachos, voltava à noite. A minha mãe fez 7 diplomas acadêmicos, então também eu não via ela. E de manhã eu ia para a escola e de tarde eu ficava com os meus avós. Os meus avós viviam conjuntamente, porque a minha bisavó fez um fenômeno na nossa família. Ela mandou construir um edifício onde ela empilhou todos os filhos, um em cada andar. Ela era um pouco controladora, vocês estão entendendo. Ela ficou com o térreo, ninguém entrava e saía da casa sem passar pela vigilância dela numa chaise longue que ela sentava, e por isso a minha tia chamava o edifício de Kremlin, porque não era de fácil acesso ou não havia privacidade na passagem. Mas para encurtar toda essa história, quase todas as tias e avós viviam já com idade avançada. Eu tinha, por exemplo, a intenção de ajudar. As 3 estavam falando a tarde inteira e eu chegava lá, esticava o ouvido e percebia que elas não estavam falando uma com o assunto da outra. Eu dizia, vovó, a tia Sibila está dizendo isso e não aquilo. Mas, Bila, nós não estamos falando sobre esse assunto.
Então, quanto mais eu queria ajudar, pior ficava, porque elas conversavam as três a tarde inteira de 3 assuntos diferentes e interpretavam os grunhidos que conseguiam ouvir da outra pessoa como uma resposta à sua pergunta. A surdez já estava um pouco mais avançada, mas eu queria só ajudar, e aí eu atrapalhava, porque eu provava para elas, já estava falando de 3 assuntos diferentes. Então, esse problema da cognição, ele é um problema sério. E há muitos casais que estão a vida inteira falando de assunto e pensam que um está respondendo ao outro. E há casos em que se ligar o gravador dá no mesmo, porque eles falam sempre as mesmas respostas um para o outro. Podia deixar os gravadores ligados e eles iam dormir, que pelo menos desperdiçava saliva em menor quantidade. Então nós somos tão condicionados nesse mecanismo, porque não percebemos, então, a diferença entre o mal e o bem. O mal está numa disfunção relativa à compreensão de para que a coisa serve. E se eu tomar isso de forma inadequada, eu vou produzir no mínimo um mal-estar. Exemplo, a Sofia ganhou agora um mal-estar, eu fiquei apavorado, né? Mas o que está te dando mal-estar? Ela explicou que era um all-star. Mas então eu já estou também na fase. Era mais um tênis que ela tinha ganhado. Então eu já estou fazendo ilusões auditivas do cara. São os primeiros sintomas de que a idade está chegando. Os ossículos estão começando a enferrujar dentro do ouvido. Daqui a pouco você vai para aquele prédio. Bom, está vendo? É a herança da família. Eu acabo lá, que é uma espécie de cemitério de elefante, ou coisa parecida. Então, o que eu quero dizer é que se eu usar de uma coisa fora da sua função, eu vou dar impureza chegando na maldade. Porque eu vou contrariando a vontade divina em relação ao plano do que estava traçado. E por último, é claro, eu vou me perder em relação ao que é o espírito e a matéria, ou seja, a matéria é tomada como sendo eterna, as pessoas vivem como se fossem durar para sempre, às vezes não conseguem nem fazer um testamento, depois deixam os filhos brigando, às vezes na justiça pela divisão de alguns trocados, porque não conseguiram perceber que iriam morrer. Então, o alerta geral é o seguinte: se eu cheguei aos 80, está na hora de eu botar algo no papel ou chegar a um acordo com as crianças, que já devem estar sessentonas, Então, se eu achar que eu sou eterno, eu vou deixar a briga para depois. E eu vi famílias desunidas por causa disso. Geralmente, como tem posse. A família de pobre não dá esse problema. Porque aí ninguém quer ficar com a dívida e todo mundo desaparece. Com a família de rico aparece até uns irmãos que não se sabia no enterro. Aí teste de DNA e aí vai para a justiça, Então, não vou entrar nessas questões mais trágicas do falecimento, mas isto sim, lembrar a vocês que a aventura física termina e que a vida física é uma ilusão e que nós tomamos o corpo como sendo eterno porque fazemos essa projeção. Nós damos eternidade ou realidade a coisas que são projetadas. Assisti um filme na televisão. Eu sinto a alegria do personagem quando ele está alegre, ou daqui a pouco eu me identifico com o personagem e choro porque ele está triste. A criança entra na sala: mamãe, por que ele está chorando? Ah, minha filha, é novela. E tu não sabe que novela não é verdade, diz a criança. Então, ao nos identificarmos com algo, nós projetamos a realidade do nosso ser, que fica emprestada a uma coisa que é virtual, que é ilusória, e nós passamos nessa projeção um certo tipo de realidade que é conferida pela nossa imagem, por identificação. Aquilo não é real, mas para nós é. O pesadelo vira uma realidade, o cara acorda com a sensação de que o leão estava perseguindo. Se a criança entrar no quarto de vocês e disser: o leão está me perseguindo, a gente pega a mão da criança e sai correndo para não pegar os dois.
A gente explica, olha, isso era um sonho, era um pesadelo. Mas enquanto o pesadelo dura, ele parece real, porque é o nosso ser que projeta ali a realidade. Eu gostaria de lembrar que a gente se estressa, a gente sofre desilusões na vida e tal, porque está projetando um valor que não é real. Exagerei? Então, compreender o Yoga Sutra, quando ele diz que é do corpo a atração e a repulsão, que o sentido de prazer e dor é uma extensão corporal, que nós identificamos como sendo o eu, mas são atrações corpóreas, seja do corpo físico, seja do emocional ou do mental. Aí eu vou chamar de simpatias e antipatias. Tem uma outra passagem desse livrinho, referente a Vairagya, ou desapego, que está no parágrafo 30, se a memória não me falha. Não, é no 22. 30 já é outro setor. Então, diz assim: há muitas pessoas para quem a qualificação de ausência de desejos, desapego, desprendimento ou abnegação é difícil, pois elas sentem que elas são seus próprios desejos ou apegos e que, se os seus desejos ou os apegos peculiares, e aí traduz, suas simpatias e antipatias, isso é raga e dvesha, atração e repulsão, lhes forem tirados, não lhes restará mais individualidade alguma. O sentido de eu está muito naquela música que, para meu desespero, parece que é a preferida do Trump, que se chama My Way. O Sinatra não aguentava mais de cantar aquela música, porque a pessoa quer deixar a sua marca ou fazer do seu jeito. E é ali que o eu aparece. Não é verdade? Porque se eu tratasse o tema de forma mais impessoal, não deveria ficar tão envolvido. Mas na medida que eu me projeto, aquilo vira um dragão. Então nós temos que estar sempre atentos se está havendo frustração, porque isso é o sintoma de que havia um desejo antes. Não pode haver frustração, não sei se eu vou agora parafrasear o ministro, mas eu diria que o indivíduo que não projeta desejo é infrustrável. Então, também tem as pessoas que são insatisfazíveis. Sim, porque elas projetam um desejo de uma forma interminável, não dá tempo de satisfazer um, já tem mais 10. Gunavrit Viroda é isso. Eu já projetei um novo desejo antes de satisfazer o anterior. Quando finalmente, depois de 10 anos, o cara consegue receber o que ele queria, já quer outra coisa. Que a mente é mais rápida em produzir desejos do que os gunas da matéria em responder. Então, isto é uma das características atribuídas por Patanjali à necessidade da prática do yoga. Eu tenho que aprender a me desprender dessas projeções materiais, senão eu vou sofrer. E isso é essencialmente meditação. O método do yoga culmina de uma maneira ou de outra na meditação. É aprender a perceber que a mente está se projetando e criando sofrimentos desnecessários ou ilusórios, está enxergando cobra coral na linguiça. Ou vamos deixar pela corda, então, que é mais clássica. E os bombeiros ainda disseram, não, a senhora tem toda a razão, porque podia ser uma cobra coral, então nos chamou, ele não podia dizer o contrário. Então, aí virou uma reportagem de página inteira. Mas é uma ilusão. A maior parte dos nossos sofrimentos vem de atribuição errônea de significado ou valor a coisas que existem, mas que estão sendo mal valoradas. Isso é ignorância espiritual. Diz Patanjali que é pela meditação que nós meio que enrolamos essa carretilha de volta, nós trazemos de volta a projeção para dentro. Nós revertemos o processo de exteriorização pela meditação. Isso é trabalhoso, porque a mente, talvez por muitas reencarnações, tenha se acostumado a se desenvolver projetada para fora.
E chega um momento na senda espiritual que nós temos que aprender a trazer a mente de volta para a sua fonte. E por isso a técnica clássica de meditação do Sri Ramana Maharshi, que é uma técnica essencialmente vedantina, Koham, quem sou eu, ela vai direto ao âmago da causa do sofrimento. Porque ela nos faz ver que nós estamos nos projetando para fora do nosso ser. Então, é uma técnica aparentemente simples, tem gente que vai subestimá-la, mas se eu conseguir sempre lembrar quem é o ser e ficar chamando a mente para o seu foco original, a paz começa a se estabelecer dentro de nós e nós revertemos os processos de projeção que estão nos desgastando, estressando ou gerando uma série de sofrimentos desnecessários, virtuais, as preocupações, quando não é até fonte de depressão e outras coisas mais, que a pessoa não vendo mais a solução começa a se afundar. Então é preciso saber trazer a mente de volta para a sua fonte antes dela ter projetado um problema que é imaginário ou ilusório e que nem vai durar. Se durasse, aí seria um problema eterno. É um problema transitório, na melhor das hipóteses. Não é? Então, o resultado desse processo é que o homem ainda fica, eu quero dizer o homem e a mulher, preso em abhinivesha, que é o apego à vida ou o medo da morte, que por sua vez reforça a ignorância espiritual original. Então isso cria um círculo vicioso, sendo que esse apego à vida é o somatório de todos os apegos da pessoa e projeções. E é uma ansiedade de querer viver que às vezes a pessoa está já com o passaporte carimbado para ir para o andar de cima e não larga. Então, acho que a filosofia de Platão nos ensinava a morrer. Era essa uma das definições, não é, apresentadas por Platão, que a filosofia prepara para esse desenlace. Então, nosso sentido de meditação é um desprendimento. E, como também uma palestra tem seu fim, eu devo dizer a vocês que essa é a morte da palestra. Mas se houver alguma pergunta, acresce. Aí eu passo a palavra.